Olha, na hora passada, eu estava falando das comissões, né? Eu apresentei as comissões para vocês que existem no hospital, e onde um farmacêutico hospitalar trabalha. Nós falamos sobre a comissão de farmácia terapêutica. Tem relevância grande dentro da farmácia hospitalar, porque essa comissão ela é multidisciplinar, formada por vários profissionais da saúde, mas o farmacêutico tem um destaque aqui, porque essa comissão vai determinar qual a relação de medicamentos essenciais do hospital e o formulário terapêutico da instituição. Só que o próprio SUS tem um formulário terapêutico nacional e uma relação nacional de medicamentos. Então, na prática, o que acontece? Os hospitais, eles copiam ou eles se inspiram, tá? Não é obrigatório, mas um hospital, quando ele vai definir a sua relação de medicamentos essenciais, por exemplo, com quais antibióticos nós vamos trabalhar nesse hospital, com quais antipertensivos, numa classe grande que tem muitos fármacos com a mesma ação, por exemplo, os inibidores da bomba de prótons, né, eles inibem a produção do ácido gástrico, o omeprazol, o lansoprazol, o pantoprazol, o omeprazol. Como eu disse para vocês, no hospital nós não vamos ver todos. O hospital ele vai selecionar desse grupo, se ele vai trabalhar com um, com dois medicamentos desse grupo, por exemplo. E aí, o hospital faz isso com base nessa relação nacional de medicamentos essenciais. Por quê? Porque isso aqui é a relação do SUS. O próprio Ministério da Saúde ele elabora uma lista de medicamentos sem os quais o SUS não funciona. É com base nessa lista, aquele ciclo da assistência farmacêutica que a gente vê tantas vezes vai acontecer. Né? O Ministério vai adquirir, ele vai verificar a demanda, ele adquire e aí ele distribui para o resto do país. Ele vai distribuir para os hospitais federais, vai distribuir para as secretarias de Estado, as secretarias de Estado mandam para os municípios, e assim o medicamento chega no país todo. A gente está vendo isso acontecer agora com a vacina, né, da Covid-19. O Ministério adquire, chega para o Ministério, ele manda para as secretarias estaduais, o secretário estadual de saúde vai providenciar o envio para as municipais, e aí cada município começa a receber os seus medicamentos. Então, a Rename é atualizada de tempos em tempos. Então, lá dentro do Ministério, ela é gerada, e essa é a carinha da nossa última Rename. Ia mostrar para vocês uma Rename. Todo mundo já teve acesso, gente, à Relação Nacional de Medicamentos. Escreve Rename, né, que é a Relação Nacional de Medicamentos. Às vezes ela demora 2 anos para ser atualizada. Essa aqui é a Rename de 2020. Então, você digitou Rename lá no Google, chega aqui na parte do Ministério da Saúde, e você clica aqui e abre a Rename. Então, vamos supor ó, que a Vanessa entrou num hospital, e aí eles vão participar da definição da lista de medicamentos essenciais do hospital. Então, um documento que certamente vai ser acessado é a Rename, que é a Relação Nacional. Porque aqui, gente, um conselho de técnicos já se reuniu e fez aquela análise técnico-científica que eu ensinei para vocês. Ou seja, eles pararam em cada classe de medicamentos, por exemplo, antidepressivos. Dos antidepressivos, deve ter aí no mercado uns 25 a 35 antidepressivos, talvez vamos botar uns 30 antidepressivos. Os 30 quando estava no hospital, já falei um milhão de vezes, não. Estava lá na drogaria, não tem tudo lá não. Nesses 30, quais antidepressivos vão fazer parte da rotina aqui do hospital? E aí, com base na Rename, a Rename fez já essa análise. Os técnicos do Ministério falaram, olha, dentro dos antidepressivos, quais são os que apresentam maior custo-benefício? Então, a Rename já traz os medicamentos de maior custo-benefício. Então, isso facilita para o hospital na hora dele definir.
Quando vocês abrirem uma Rename, chegarem aqui no Sumáximo, vocês vão ver que ela está organizada. É a mesma coisa, mostrada de jeitos diferentes. Então, por exemplo, na seção A, você vai ver quais são os medicamentos do componente básico. Lembra que trata doença psiquiátrica, hipertensão, diabetes e saúde da mulher. Componente estratégico e componente especializado. Lembra que estratégico são as endemias, especializados são as doenças de alto custo. Eles apresentaram um seminário, né, sobre cada um desses componentes. Então, aqui a Rename está dividida por anexo. Tá? Se eu quiser saber quais são os medicamentos de alto custo do SUS, eu vou vir aqui na Rename por anexo, anexo 3, relação de medicamento com especializado. Na seção B, tem a mesma coisa, só que os medicamentos são classificados pela classe química, uma classificação anatômico-terapêutico-química. Então, está por classe terapêutica, por grupo químico. E na seção C, a mesma coisa, só que os medicamentos por ordem alfabética. Aqui eles estão por anexos, aqui estão por classe, aqui estão por ordem alfabética. Vou mostrar para vocês só a relação. Vou lá no anexo 3, para vocês verem como é que funciona a renúncia. É a página 42. Ó, seção A, rename por anexos. Então, aqui, ó, primeiro anexo são os medicamentos do componente básico. Eu vou ver que esses são medicamentos do componente básico da renâmia. Ácido acetilsalicílico, ácido fólico, alopurinol, amoxicilina, amoxicilina mais clavulanato, amlodipino, budesonida, carbamazepina. Vamos lá no especializado, que são os medicamentos caros. O que o SUS considera caro? O anexo 2, que são os medicamentos para endemias. Aqui vão ter antivirais, antibióticos, hemoderivados, está tudo aqui, ó, vacinas. Aqui, anexo 3, página 42, né? Relação Nacional dos Medicamentos com Componente Especializada, que é alto custo. Olha só. Octreotida, ácido nicotínico, para tratar o tabagismo. Vamos ver assim, interferon, que são bem caros, anti-inflamatórios. A atorvastatina, para dislipidemia, que a gente conhece. Budesonida, de novo. Galantamina, agora inalatório, né? Budesonida para tratar asma, que é uma doença de alto custo. Ciclosporina, que é imunossupressor. Calcitriol, tem pessoas que não conseguem regularizar os níveis de cálcio com suplemento, elas precisam de uma injeção, essa injeção é bastante cara. Sildenafila, para disfunção erétil, mas também para hipertensão pulmonar, para essas duas coisas. Metadona, que é um analgésico. Então, para vocês verem, clozapina, que é um antipsicótico. Esses são alguns dos medicamentos que estão no componente especializado do SUS. E para eles, lembra, né? Quando é especializado, quando é de alto custo, tem um protocolo clínico de tratamento para ser seguido, o PDCT, PCDT, que eu expliquei para vocês. Então, a Rename é essa relação de medicamentos. Eu estava mostrando aqui, ó, essa Comari. Olha aqui a Comari. A Comari é a Comissão Técnica Multidisciplinar que atualiza a Rename, que criou e que atualiza a Rename. Então, é uma comissão convidada, organizada pelo Ministério. Tem técnicos do próprio Ministério, podem ter especialistas de cada área participando da Comari para gerar a Rename. Então, se a Rename disser que fluoxetina e paroxetina são os medicamentos que vão estar no SUS, o que ela está dizendo para o Brasil inteiro? Ela analisou
os antidepressivos todos e concluiu que fluoxetina e paroxetina são os que oferecem melhor custo-benefício. Muitas vezes a Rename não está trazendo necessariamente o melhor medicamento para aquele tratamento. Como eu disse para vocês, muitas vezes ela está trazendo o medicamento possível, porque alguns o custo deles vão exceder muito os limites orçamentários do SUS, então eles ficam de fora. Então, nem sempre que tem na Rename é a melhor tecnologia para tratar aquela doença, é o melhor medicamento. É um medicamento, muitas vezes, dentre os possíveis, o melhor. O que é possível? Está dentro do orçamento do SUS. Aqui só falar algumas coisas técnicas sobre o que é a Comare, essa comissão, mas não é relevante. Aqui que eu queria chegar, ó, nas sessões da Rename, que eu acabei de mostrar para vocês, ou ela vem por anexos, depois ela vem por classificação anatômica, depois ela vem por ordem alfabética. Vou mostrar, né, a classificação anatômica e a ordem alfabética. Ó, por ordem alfabética, ela vai vir, obviamente, né, vai ficar mais fácil de achar. Se você quer saber o medicamento específico, se ele está na Rename, qual a forma farmacêutica que está na Rename, para acrescentar na sua lista de medicamentos essenciais, você pode vir pela ordem alfabética, fica mais fácil de achar. E que acima ele está por classe química, né? Deixa eu ver se eu acho uma classe. Ó. Ó, fármacos que atuam no aparelho respiratório, aí estão aqui. Aqui, antiparasitário, inseticida e repelente, estão aqui. Que classe que é essa? Deve ser de psicótico. Ah, sistema nervoso, medicamentos que agem no sistema nervoso, está tudo aqui também. Eu posso consultar o anexo B, a seção B da Rename. Aqui os medicamentos estão por grupo, né? Aqui no caso por grupos, pelo sistema que eles atuam, sistema músculo-esquelético, alendronato, ibuprofeno, naproxeno, medicamentos que atuam nos músculos e nos ossos. Então, eu tenho a Rename de 3 jeitos diferentes. Aqui um exemplo, né, da Rename, que acabei de mostrar para vocês, como é que vem a informação nela. O, o protocolo clínico, os medicamentos que estão ali estão embasados por protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, os PCDTs, tudo que for um componente especializado tem um PCDT para ele. Então, glaucoma é alto custo, tem um protocolo clínico e diretriz terapêutica de como tratá-lo. E tem ali os medicamentos que o SUS oferece para tratar glaucoma. Tem uma só para insumos, uma seção só para insumos, uma seção só para medicamentos de uso hospitalar. E, por fim, a Comar elabora o Formulário Terapêutico Nacional. Ele é complementar à Rename, gente. Ele traz informações técnico-científicas baseadas em evidências, isentas, relevantes e atualizadas sobre cada medicamento incluso na Rename. Então, essa é a carinha do formulário. Ele está bem desatualizado, tá? O formulário, a última vez que ele foi atualizado foi em 2010. De lá para cá, o Rename já comprou várias atualizações. E o terapêutico ainda é de 2010. Aí gravem esses dois livrinhos aqui, né? Esses dois materiais como básicos na estrutura de assistência farmacêutica no Brasil. A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que vai inspirar, né, os hospitais do país a comporem as suas relações de medicamentos essenciais, que podem ser semelhantes à Rename ou podem ser, normalmente são mais simplificadas. E o formulário terapêutico.
Vou buscar o formulário terapêutico para vocês conhecerem. Ó, o formulário terapêutico nacional, não estranho, 2010, está desatualizado mesmo. Vou mostrar para vocês como é que ele é organizado. Ó, o formulário terapêutico, ele vai ter, primeiro, uma parte, uns capítulos gerais, sobre prescrição, convidam algum especialista para falar sobre o uso de medicamento em grupos especiais, como criança, idoso, interação medicamentosa. É quase que uma parte introdutória. Depois ele vai entrar na parte 2, que são os capítulos das sessões A, B e C, ou seja, medicamentos usados em manifestações gerais de doenças. Então, aqui, ele vai discutir um pouco medicamentos que a gente usa para sintomas gerais de várias doenças. Por exemplo, analgésicos. Várias doenças provocam dor. Então, o analgésico está presente na farmacoterapêutica de várias doenças. Antipirético, mesma coisa. Também trata uma febre originada de diferentes causas. E você tem, eu vou mostrar depois como é que fica, o que ele fala sobre cada um. Aqui é por classe, ó, anti-infectantes. Na seção B, ele traz monografias sobre os medicamentos usados em doenças de órgãos e sistemas orgânicos. Então, qual medicamento que a gente usa para doenças do sangue, sistema digestivo, sistema respiratório? Aqui ele já divide as informações sobre os medicamentos por sistema. A seção C são outros medicamentos. E a parte 3 traz, de fato, as monografias dos produtos em ordem alfabética, que é a que eu mais gosto. Aqui tem monografias sobre os medicamentos que estão listados aqui na Rename, e eles estão listados aqui. Então, e aí tem os apêndices, né? Pode ser fármacos de gravidez, fármacos de gestação, fármacos de hepatopatias, fármacos de nefropatias. Aqui é muito interessante para um farmacêutico consultar esses apêndices. Está falando de uns temas muito delicados da farmacologia. A farmacologia na gestação, na lactação, a farmacologia para quem tem doença hepática e para quem tem doença renal. Você já sabe, né? Rim e fígado tem tudo a ver com metabolização e excreção de medicamentos. Então, quando esses órgãos estão com alguma patologia, toda a cinética do medicamento pode ficar alterada. Também pode trazer alterações na eficácia e na segurança do medicamento. Então, é muito complicado trabalhar medicamento em hepatopatas e nefropatas, ou seja, pessoas que têm doenças estabelecidas no fígado e nos rins. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui das monografias, ó, página 353. Pronto, a hidrocortisona, boa e velha hidrocortisona. Vocês vão ver, gente, que ó, a informação que vem no formulário, ela é bem mais detalhada que na Rename. Se eu vier aqui na Rename e pesquisar por hidrocortisona, eu vou achar. Então, a Rename traz essa... o que a Rename está me dizendo? Que o acetato de hidrocortisona é um medicamento essencial para o SUS, considerado, né? Está na lista de medicamentos essenciais. Qual composição? O creme com concentração de 1%, 10 miligramas por grama. Então, essa é a forma farmacêutica. O que a Rename traz, gente? Ela só traz forma farmacêutica. Ela não traz mais informações sobre esse medicamento. Aí, nesse sentido, o formulário vem para complementar a Rename. Se vier o formulário atrás de saber um pouco mais sobre o acetato de hidrocortisona, aí vocês vão ver que nele, aqui no formulário, vai me trazer as indicações do acetato,
as contraindicações, precauções que eu devo ter no uso, esquema de administração, como eu devo aplicar esse creme em adulto e criança, aspectos farmacocinéticos relevantes, efeitos adversos, orientações que você deve dar ao paciente sobre o uso desse medicamento e aspectos farmacêuticos, ou seja, como armazenar, como guardar, como manter a integridade do produto. Repararam, gente, que é um resuminho da bula, só que ainda melhorado, né? Ele tem aqui uma seção, ó, de orientações ao paciente, explicando, resumindo, o que que você deve falar para o seu paciente no processo ali de atenção farmacêutica. Eu poderia fazer isso para qualquer medicamento aqui da Rename, né? Carvedilol, ó. Carvedilol, a Rename só me diz que o SUS vai trabalhar com comprimido de 3,125, 6,25, 12,5 e 25 miligramas. É isso que tem no SUS de Carvedilol. Se quiser mais informações sobre Carvedilol, aí eu preciso vir aqui no formulário nacional, no formulário gratuito. Aqui vão ter mais informações sobre ele, sempre nesse modelinho que eu mostrei para vocês, para cada um. Ó, medroxprogesterona, a mulher está fazendo tratamento de, de contraceptivo, né, usando uma progestina sintética, que é a medroxprogesterona. Aqui tem as indicações que tem no SUS, as apresentações, indicação, do mesmo jeitinho do outro, precauções, como administrar, se é para endometriose, se é para amenorreia, se é contraceptivo, se é para reposição hormonal na menopausa, aspectos farmacocinéticos relevantes, efeitos adversos, ó, orientações para o paciente, eu gosto muito dessa sessão, dá uma orientada de como a gente deve informar o paciente e aspectos farmacêuticos. Eu queria muito que vocês fossem capazes, a partir de hoje, de identificar esses dois documentos e entender a diferença entre eles. Então, a Rename, ela é, na verdade, um listão dos medicamentos que o SUS considera essenciais para a sua operação dentro de cada classe, e ela vai ser usada para os hospitais comporem as suas relações de medicamento essencial. E o formulário terapêutico nacional é complementar a Rename. Então, ele traz descrições sobre os medicamentos que estão contidos aqui na Rename. Certinho, gente? Essa parte está entendida? Agora, nós vamos entrar propriamente na nossa aula de hoje, cujos temas são o farmacêutico gestor. Esse está aqui. Ó, farmacêutico, gente, como eu falei para vocês, esse aqui talvez seja um dos maiores desafios de vocês depois de graduado. Ah, eu deixei aqui um vídeo, tá? Para vocês assistirem sobre pesquisa clínica. Quem quiser se aprofundar sobre o tema de pesquisa clínica, uma palestra que o CRF de Goiás montou durante a pandemia com uma pesquisadora. Ela explica como é que é o trabalho, como é que é o passo a passo de um farmacêutico que faz pesquisa clínica. Participa daqueles estudos clínicos randomizados, duplos cegos, que a gente vê na literatura. Mas hoje nós vamos falar de algo para o qual nós, farmacêuticos, uma habilidade, uma competência que a gente desenvolve muito pouco na faculdade, que é esse lado de gestão. O farmacêutico ele vai acabar sendo um gestor. Até pela capacitação técnica dele, onde ele estiver, ele vai ser um especialista em medicamentos que tem que gerir outras pessoas. Então, pode ser ali o farmacêutico responsável pelo estoque, ele vai ter a equipe dele de estoquistas ali, para ele gerenciar. No,
Numa drogaria, ele também vai ter a equipe dele. Se na drogaria ele ainda for o dono, lá vai ele ter que gerir isso de forma empreendedora, né? Uma gerência administrativa, além de ter que gerir as pessoas, os funcionários que estão ali no local, ter que gerir o estoque, os recursos financeiros que ele tem. E aí eu separei ontem 3 vídeos curtinhos de especialistas que falam de gestão de pessoas, gestão de projetos e gestão de estoques. A gestão de estoque tem uma curva ABC, que vocês precisam aprender, e ela é importante para você definir os produtos que você deve ter em maior quantidade, os que você deve ter em média e em pequena quantidade, onde você deve concentrar os seus recursos. Então, isso é um pouquinho de gestão de estoques. Gestão de pessoas, eu gostei bastante do videozinho de gestão de pessoas, é um vídeo de 8 minutos, bem curtinho, mas que ele traz ali num pequeno espaço de tempo umas informações importantes de gestão de projetos. Aí, assim, para ficar interessante, vocês têm que participar. Eu preciso que vocês cliquem aqui, acessem o vídeo e assistam aí, ou vocês podem assistir por aqui comigo. Quer te ajudar e vai longe. Eu vou deixar ele rolando aqui. Eu só coloco esses anúncios. Tá? Vamos discutir esses 3 temas hoje. Gestão. Como eu disse para vocês, vocês vão ser obrigados a fazer, apesar de não terem uma expertise para isso. Muitos farmacêuticos, depois de formados, acabam buscando uma pós nessas áreas. Gestão de projetos, gestão de pessoas, gestão de recursos, gestão financeira, porque sentem essa carência na sua formação, né? Essa parte administrativa. Então, eu queria que vocês assistissem o vídeo por aqui. Ao final do vídeo, eu vou pausar para a gente comentar alguns pontos mais importantes de uma gestão de pessoas. Então, eu quero que vocês se coloquem o tempo todo no lugar do gestor. Pensem que vocês são chefes de uma equipe de farmácia hospitalar, chefes de uma turma na drogaria, chefes de um setor na indústria, e vão precisar gerir pessoas ali, né? A sua equipe de trabalho. Vou dar o pulo aqui. Você sabe que são pessoas, apesar de não haver consenso, uma definição interessante é a seguinte: função administrativa que permite a colaboração eficaz das pessoas em prol dos objetivos organizacionais. Imagine uma padaria. Para que ela funcione bem, adequadamente, vai precisar de ter algumas pessoas exercendo funções bem específicas lá dentro. Por exemplo, padeiro, confeiteiro, faxineiro, atendente, caixa. E para que você tenha essas pessoas lá trabalhando adequadamente e te ajudando a atingir seu objetivo, é necessário tomar algumas decisões em relação a elas. Como eu encontro essas pessoas no mercado e como eu acho que atende melhor ao perfil que eu desejo? Quanto eu pago para essas pessoas? Como é que eu monitoro e avalio o desempenho delas? Como deixá-las satisfeitas? Como eu as capacito para que elas exerçam bem suas funções? As respostas a essas questões vão depender justamente da chamada gestão de pessoas. E essas respostas têm a ver com os processos da gestão de pessoas. Os principais deles são, o desenho de cargos, que é a forma como você decide que funções são necessárias à organização, considerando os objetivos, e os pré-requisitos necessários para que as pessoas possam ocupar e exercer tais funções. 2, carreiras, que têm uma interface muito grande com o desenho de cargos e tem a ver com a progressão da pessoa, do funcionário lá dentro da organização. 3, recrutamento e seleção. Como eu busco as pessoas, tanto fora quanto dentro da organização, para ocupar essas funções que eu desenhei. Após encontrar um rol de pessoas teoricamente aptas, como eu seleciono a mais adaptada? 4, avaliação de desempenho. Com as pessoas já trabalhando, eu preciso saber se elas estão cumprindo com as metas que eu estabeleci. 5, treinamento, desenvolvimento e educação. Ao ingressar na organização ou durante a sua carreira, algumas vezes os funcionários precisam melhorar algum conhecimento, habilidade, para exercer melhor ainda, ou até mesmo para mudar de posição lá dentro, para uma promoção. 6, qualidade de vida no trabalho.
como desenhar meu ambiente e minhas relações de trabalho interpessoais dentro da organização de forma a deixar as pessoas lá dentro satisfeitas e mais produtivas. 7. Remuneração e benefícios. Aqui é onde se toma a decisão de quanto pagar. Que políticas eu vou utilizar para isso? Eu vou olhar lá fora, ver quanto outras organizações similares à minha pagam, tentar estabelecer uma estratégia de pagar mais do que as minhas concorrentes para atrair mão de obra qualificada. Eu vou ter uma estratégia mediana, fazer igual aos demais, ou eu vou pagar um pouco mais baixo. Além disso, que benefícios as pessoas vão ter? Plano de saúde, plano odontológico, ticket de refeição, participação nos lucros, tudo isso é decidido aqui. E cada processo desses envolve uma série de práticas que serão detalhadas em vídeos futuros. E esse conjunto de práticas existe para ajudar a organização em algumas questões. Daí entram os objetivos da gestão de pessoas, que podem mudar muito dependendo do contexto de cada organização, da sua missão, da sua visão, dos seus valores, mas tem alguns que podem ser entendidos como fundamentais. São eles: 1. Ajudar a alcançar os objetivos da organização. Já falamos lá na própria definição. 2. Proporcionar maior competitividade. 3. Garantir que a organização tenha pessoas competentes e comprometidas. 4. Aumentar a satisfação das pessoas lá dentro. 5. Gerenciar a qualidade de vida no trabalho. Está intimamente relacionado ao objetivo anterior. 6. Administrar e alavancar a mudança organizacional. 7. Ajudar a organização a ser mais ética e ter responsabilidade social. 8. Auxiliar os gestores nas suas funções administrativas. O famoso PODC da administração, que é o planejar, organizar, dirigir e controlar. 9. Ajudar a maximizar a produtividade e reduzir custos. 10. Gerenciar a diversidade da força de trabalho. E 11. Auxiliar a organização a se adaptar às mudanças externas. Política, tecnologia, economia, sociedade. Como tudo isso pode influenciar a minha existência enquanto organização. É a gestão de pessoas que me ajuda. Para entender melhor tudo isso que já foi falado e qual é a importância real da gestão de pessoas, voltemos ao exemplo da padaria. A depender do tamanho da cidade que você mora, deve haver pelo menos 2 padarias. E pode ser que uma delas seja a preferida da maioria da população. Por que há essa preferência? O que faz uma padaria ser preferida em relação a outra? Alguns dirão: é aquele pãozinho quente, muito gostoso, que é feito todo dia em determinado horário. Tudo bem, faz sentido, é o que o consumidor enxerga. Mas aquele pãozinho só é gostoso daquele jeito e sai em ponto naquele horário que você espera que ele saia quentinho, porque dentro daquela padaria há pessoas que sabem fazê-lo muito bem e há uma organização entre elas para que o trabalho flua e que aquele pão saia no horário correto. Então, no fundo, o que diferencia uma organização da outra são as pessoas que estão lá dentro. Se você tirar todo o quadro de uma padaria e trocar inteiro para outra semana, é bem provável que o resultado, o pãozinho, não saia igual. Em suma, este vídeo introdutório abordou o conceito de gestão de pessoas, seus principais processos e objetivos, e também a sua importância. Nos próximos vídeos, muito do que foi dito aqui será detalhado e ainda veremos várias outras coisas, porque o mundo de gestão de pessoas é muito vasto e há muito conhecimento para ser adquirido e colocado em prática. Por isso, não perca o conteúdo a ser publicado aqui semanalmente. Até o próximo vídeo. Um abraço. Agora faltam poucos dias para o fim do prazo do Imposto de Renda 2021. E você? Gente, essa série de vídeos é bem interessante, depois se vocês quiserem ver a sequência deles, mas eu queria chamar a atenção de algumas coisas que ele fala aqui. Bem, e essas respostas têm a ver com os processos da gestão de pessoas. Os principais deles são: 1. Desenho de cargos, que é a forma como você decide que funções são necessárias à organização, considerando os objetivos, que todos possam ocupar e exercer tais funções. 2. Carreiras, que tem uma interface muito grande com o desenho de cargos e tem a ver com a progressão da pessoa, do funcionário lá dentro da organização. 3. Recrutamento e seleção. Como eu busco as pessoas, tanto fora quanto dentro da organização, para ocupar essas funções que eu desenhei. Ó, só para a gente falar um pouquinho disso daqui. Gente, quando vocês, acho que a maioria de vocês trabalha, né? Então, imagine que você entre num local e é comum que a gente tenha essa expectativa. Quando você entra numa determinada empresa,
saber, às vezes você trabalha ali anos e não conhece o desenho de cargos da empresa, a carreira que você pode fazer ali dentro, quais são os seus próximos passos. Isso aqui já gera muita frustração na sua equipe. Então você precisa ter, por exemplo, um desenho de, olha, para minha operação funcionar, seja minha drogaria, seja meu setor de farmácia hospitalar, eu preciso contar com tais pessoas em tais locais. Cada uma dessas pessoas tem que ter habilidades específicas, então isso tem que estar definido. Porque isso vai orientar lá na frente o meu recrutamento e seleção, para eu não recrutar e selecionar errado. Então, numa farmácia, você vai falar, eu preciso de alguém lá atrás que controle meu estoque. Eu preciso de alguém na frente que atenda o público. Quem atende o público e quem controla o estoque tem perfis muito diferentes. Salários são diferentes. Ah, eu preciso de alguém para ficar no caixa. Outro perfil, outro salário, outra habilidade e competência. Então, quando você desenha os cargos do seu setor, define as características que você espera para cada cargo e as funções que cada um daqueles cargos vai executar. Ao fazer isso, você já direciona também o seu treinamento. E evita o choque de funções, que também pode gerar atrito na sua equipe. Né? Uma pessoa entrar dentro da área da outra. Não, é tudo está definido. Ó, o seu trabalho é esse, o seu é esse. Vocês podem até trabalhar juntos, mas cada um tem funções e obrigações específicas e vão ser cobrados por elas. As habilidades para desenvolver essas funções, você determina, porque vai te ajudar depois a selecionar. E você tem que deixar uma carreira estabelecida dentro da sua empresa, ou dentro do setor que você gere, para que as pessoas saibam para onde que elas estão indo ali naquele setor. É muito frustrante você estar numa área em que você sabe, não sabe se tem, depois daqui, o que eu posso almejar? Qual que é o meu próximo nível de salário? Quanto tempo eu tenho que ficar nesse cargo para almejar uma promoção para esse próximo nível? E depois dele, quanto tempo? Ah, para uma provável supervisão, quanto tempo eu preciso trabalhar para deixar de ser um funcionário e virar um supervisor? Essa progressão salarial, essa carreira, ela tem que estar definida. E recrutamento e seleção, eu queria perguntar para vocês. Algum de vocês tem alguma noção de como é que vocês fariam isso? Se vocês tivessem uma vaga para trabalhar com vocês e fossem fazer essa seleção, como é que vocês pensam que vocês fariam? Que critérios vocês usariam? Queria ouvir vocês um pouquinho se estivessem trabalhando como recrutadores. Ou se alguém já recrutou alguém aí. Opa, bom dia, professor. Então, primeiramente, eu procuraria saber como se diz, o critério de, no caso, experiência na área. Né? Eu acho que todo recrutador, ele pergunta isso, né, numa seletiva, numa seleção. E qual que é a expectativa que ele tem, né, sobre o cargo, se ele já sabe sobre o salário, esse tipo de coisa. Olha, está falando de questionar sobre expectativa, né? Sobre o que o funcionário está esperando do trabalho e também. Professor, seu áudio está bem longe, quase está dando para ouvir. Espera aí. Melhorou? Agora sim, está melhor. Então, está falando de que ele perguntaria sobre experiência, né, da pessoa e também sobre as expectativas dela vir para aquele trabalho. O RH costuma seguir muito uma linha assim, né, nesse sentido. Mas o que às vezes é meio até você fica olhando para o recrutador e fala assim, gente, será que ele está entendendo que às vezes é seu primeiro emprego, vocês vão passar por isso. Vão se formar e a pessoa vai querer, vai surgir uma vaga na indústria, na farmácia, você tem experiência? Vou dizer, não, me formei agora, né? Não tenho, fiz um estágio. Nesse sentido, o estágio ajuda vocês nessa hora de dar essa resposta. Tem experiência massa falar? Não, fiz o estágio. Tem experiência em drogaria? Não, eu tenho, fiz o estágio. Indústria? Tenho, fiz um estágio.
Eles vão querer experiência, pedir experiência, por exemplo, de uma pessoa que está, às vezes, mudando de área ou começando numa área, é demais. Essas expectativas da pessoa, também você tem que pensar que você está entrevistando uma pessoa, muitas vezes ela não está ali pronta para dizer, livre, para dizer exatamente o que ela pensa. Ela vai, nesses momentos, tentar dizer a coisa certa. E aí essa é a questão. O recrutador ele precisa perceber no seu entrevistado se ele está dizendo a coisa certa, está tentando impressionar, ou se ele está realmente sendo franco, para ele perceber se aquela pessoa se encaixa. Uma outra coisa que falta muito num processo desses é a avaliação de desempenho. Isso aqui é muito frustrante, você não ter uma dinâmica dentro da sua equipe de feedback. E dizer, olha, você está acertando, você está errando. Você está acertando nisso e errando naquilo. Para você acertar nessas que você está errando, você tem que fazer tais e tais e tais mudanças. Esse feedback, essa resposta para o seu desempenho é muito importante e falta para muitos gestores. Muitos gestores agem com você de uma forma muito negativa, que é você está ali trabalhando, fazendo sua função, achando que está cumprindo o que tem que cumprir. Um belo dia ele senta com você e te destrói. Você não está fazendo nada certo, praticamente. Você fala, mas espera aí, velho, né? Agora estamos falando isso, tem um ano que eu trabalho aqui. Então essa pessoa ela não consegue, ela não tem essa rotina estabelecida na gestão de pessoas dela, então ela vai ali matando um leão por dia, ela se esquece disso, lá na frente ela para e às vezes num dia ruim também, no dia de um erro mais grave, no dia que ela está mais nervosa, e faz essa avaliação de desempenho toda errada, né? Ao invés dela ser motivacional, dela lapidar esse funcionário para ele ficar ainda mais assertivo, ela vai gerar descontentamento, vai gerar frustração, vai gerar mágoa. Então, isso aqui é feito muito errado pelos gestores de pessoas, em muitos lugares. E todos nós queremos feedback. Né? Por exemplo, o meu supervisor, que eu sou um professor, é sempre coordenador de curso. Então, eu não espero que ele termine o semestre para me dizer, olha, a turma que está fazendo farmácia hospitalar com você está odiando a disciplina, odiou sua disciplina, odiou suas aulas, reclamou da sua didática, reclamou dos seus slides, reclamou de sua prova. Eu vou olhar para a cara dele e falar assim, mas agora? O semestre acabou? Né? Se essas queixas iam acontecendo, você tinha que ter me dito durante o semestre. O problema era na didática, eu podia ter tentado uma outra estratégia, o problema era estava reclamando que eu estava sendo grosso, eu podia tentar ser mais educado, enfim, essas correções tinham que ser feitas lá atrás. Então, até o momento em que a avaliação de desempenho é feita é relevante. Ah, não, mas é para você melhorar no próximo semestre. Ah, mas e esse, né? Esse passou. Então, não adianta você querer, depois de tudo passado, isso aqui tem que ser feito, esse ajuste tem que ser feito ao longo do tempo, tem que ser feito com muita educação, com muito cuidado, tem que ser justo. Tá? Você vai gerar uma revolta no seu funcionário se isso aqui for injusto, fazer uma cobrança para ele, por exemplo, de uma habilidade para a qual ele não foi treinado. Querer cobrar dele algo que ele não tem estrutura para fazer. Treinamento, desenvolvimento e educação, que tem a ver com avaliação de desempenho. Quando você treina bem, você pode cobrar. E aí, quando você treina bem e analisa esse desenvolvimento, você consegue perceber o que ele não aprendeu direito, o que ele não está executando bem, para você corrigir. E educação continuada, né? Um bom gestor, gente, está sempre oferecendo um cursinho para a sua equipe. Uma palestrinha, ou ele está pondo um para fazer uma apresentação para os outros. Às vezes um tem uma habilidade melhor do que a outra, e você não vê acontecer. Por exemplo, numa drogaria, o cara que cuida dos estoques, explicar para os outros como é que é esse gerenciamento de estoque. Às vezes, só quando o cara vai sair de férias é que o gestor se dá conta de, opa, ele precisa ensinar o trabalho dele para alguém. Aí ensina para uma pessoa só. Mas o ideal é que ele pudesse ser coberto por qualquer outra equipe. Numa eventualidade, né? Numa doença, num afastamento. Então, quando vocês gerirem pessoas, fiquem atentos pelo menos nesses 5 processos. Tá? Porque todos eles podem prejudicar a sua equipe.
tem que ter cargo, carreira definido para as pessoas saberem que um bom trabalho, um bom funcionário, ele tem um caminho a seguir, ele tem vantagens, ele tem um aumento salarial a vislumbrar ali, está tudo isso muito claro para ele. Recrutamento e seleção precisa ser desenvolvido porque recrutar uma maçã podre pode destruir sua equipe. Então você tem que saber captar ali, ó, para a sua vaga, para a minha vaga de estoquista, para a minha vaga, eu estou com duas vagas, uma para o cara do estoque e outra para o cara que vai vender. O vendedor e o estoquista são pessoas muito diferentes. Um pode ser até mais caladão, mais centrado, mais fechado. O outro precisa ser comunicativo, precisa ser agradável, precisa ter uma carinha que me faça confiar, gostar dele, que isso vai facilitar o processo de venda. Um tem que ser falante, o outro não precisa ser tanto. Então, essas habilidades, se eu contrato alguém com perfil de venda para o estoque e alguém com perfil de estoque para venda, eu erro muito feio. E depois, os processos, né, de avaliar para lapidar esse funcionário, mas fazer isso com cuidado, para você não gerar rancor ou não fazer isso fora do tempo. E manter sempre, né, um processo de treinamento, de educação continuado dentro da sua equipe. E aí ele fala que para você gerar qualidade de vida no trabalho, claro, né, uma equipe que trabalha melhor, junta, mais leve, mais agradável de trabalhar, remuneração e benefícios. Lá na carreira também está relacionado, né, a pessoa saber o que ela vai ter de progressão na carreira em termos de remuneração, benefícios que ela possa receber. Processos. Ele fala que os processos têm que garantir aqui, né? Ajudar a alcançar os objetivos da organização, já falamos lá na própria definição. 2, proporcionar maior competitividade. 3, garantir que a organização tenha pessoas competentes e comprometidas. Então é isso. Uma equipe competente e comprometida facilita que essa empresa atinja seus objetivos de faturamento, de lucro, de venda. Então, se você é o dono da drogaria, uma equipe alinhada, firme ali, bate meta, vende pra caramba, e você, dono da drogaria, ganha dinheiro. Você está na indústria, tem uma meta para bater para o seu gerente, você é um supervisor, uma equipe boa, bem treinada, bem qualificada, motivada, ela bate suas metas e você faz seu moral com o seu gerente. 4, aumentar a satisfação das pessoas lá dentro. 5, gerenciar a qualidade de vida no trabalho. Tá, esses aqui são dois fatores que eu queria tratar com vocês, tá? Que muitos gestores falham e vocês talvez trabalhem em áreas que o gestor falha nisso aqui. Tem muito gestor que está preocupado só com isso aqui, ó, com o resultado. Ele quer ver esse resultado, custe o que custar. Se as pessoas estão depressivas, se o ambiente de trabalho é tóxico, se a qualidade de vida é baixa, as pessoas estão ali com a cara fechada, tá todo mundo odiando trabalhar naquele lugar, tentando sair, para ele pouco importa, ele quer saber de atingir meta. Eu sei, esse gestor ele não tem sucesso a longo prazo, as pessoas vão sair desse trabalho na primeira oportunidade que elas tiverem, ele vai ter que começar tudo de novo, recrutando, treinando outra pessoa. São funcionários que podem começar a sabotar os objetivos da empresa, porque eles estão extremamente motivados, e às vezes querem forçar uma demissão. Então, essa qualidade do ambiente de trabalho é muito importante até para a sua própria qualidade de vida. Né? Você, gestor, trabalhar num ambiente tóxico, para todo mundo com a cara virada para você, é muito difícil no seu dia a dia. Então, algumas estratégias que não vão custar tanto dinheiro à empresa, mas que podem deixar esse ambiente mais leve. Tem setores que são muito engraçados, assim, o setor é super tóxico, ninguém gosta de ninguém, o próprio gestor estimula isso, ele é uma pessoa tóxica, aí chega o dia do aniversário, quer fazer um aniversário, compra um bolo, um salgadinho para a pessoa, mas não tem clima. Aí fica, vocês já devem ter passado por isso, um aniversário assim frio, um parabéns frio, mal termina o parabéns, cada um pega as suas coisas e vai para o seu canto. Por quê? Porque o ambiente já não comporta nem isso mais. Está intimamente relacionado ao objetivo anterior. 6, administrar e alavancar a mudança organizacional. 7, ajudar a organização a ser mais ética e ter responsabilidade social. 8, auxiliar os gestores nas suas funções administrativas.
O funcionário, gente, ele é você no futuro, né? O seu analista de hoje é seu supervisor de amanhã. Então, tem que treinar essas pessoas não pensando que elas vão te substituir, mas pensando que você vai alavancar a sua carreira e vai precisar de alguém para fazer a função que você faz hoje. Então, isso tudo aqui é um ciclo, tá? E eu adoro essa estrutura aqui desse vídeo, porque ele amplia um pouco a nossa cabeça. Então, pegou uma área para gerenciar, eu acho que vocês já vão ter alguns toques do que vocês precisam fazer. Esse vídeo aqui tem outros vídeos relacionados a eles, tá? Se vocês quiserem assistir depois. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma experiência de gestão, de local que trabalhou, onde tinha, onde não tinha, esse tipo de coisa? Não precisa citar o local. Tinha esse tipo de estrutura. Se os gestores seguiam, se não seguiam, se isso era uma fonte de... Como é que funciona para vocês? Bruce, uma frase que eu li um dia que eu não entrando no mérito da questão, dizem que 85% das pessoas elas deixam chefes e não as empresas. Quando você trabalha num processo de gestão, às vezes a empresa está num período que ela ainda não pode proporcionar um plano de cargo e salário, ela não pode proporcionar um benefício específico, mas se você tiver um gestor que te ajuda a engajar, uma pessoa que às vezes consegue verificar o seu ponto de crescimento, consegue te dar um feedback para o seu crescimento, te proporciona que você se prepare para ajudar aquela empresa. Porque quando você está engajado, quando você busca metodologias para exercer a sua função, você vai trabalhar em prol do seu benefício, é claro. Você não trabalha de graça. Você se tenta elevar o seu conhecimento e com isso você consegue entregar um melhor resultado. Então, o gestor que trabalha individualmente, ele vai colher frutos para o coletivo. O gestor ele tem que ter na cabeça dele que ele trabalha com gente, que pessoas precisam trabalhar motivadas. Se trabalharem motivadas, não só o clima fica melhor, mas rendem melhor. E outra coisa, são mais confiáveis. Uma coisa que um funcionário desmotivado não é confiável. Não tem muita certeza se ele está fazendo os processos da forma como deveria. Talvez o dia que ele sair, você vai descobrir que tinha muita coisa errada acontecendo, sendo feita de forma errada, até de forma, né, não por uma sabotagem, mas por desinteresse em fazer do jeito certo. Então, gerir pessoas é fundamental. Gerir bem, né, pessoas para o sucesso de uma equipe. Você tem que saber definir muito bem as habilidades e competências que você quer para aquele cargo. Uma vez vagado o cargo na contratação, você precisa ser assertivo em identificar essas habilidades e competências na pessoa que você está entrevistando. E para isso você tem que ter até, né, que desenvolver uma técnica de entrevista. Olha só, coisas que nós não estamos preparados para fazer, mas que dá para aprender com o tempo, né? Conseguir filtrar aquela pessoa que está ali sendo sincera, que tem o perfil, e que às vezes está indo mal na entrevista por uma timidez, um nervosismo, aquela que não tem nada do perfil, mas está querendo te enganar, dizer que tem, que ela precisa do emprego, né? Então ela está querendo dar as respostas certas. Se você cair, a hora que você contratar, você vai ver que não era bem assim, que não tinha perfil coisa nenhuma. Contratar, demitir, contratar errado, demitir, tem custo para a empresa, tem custo, inclusive, junto aos clientes, né? Que, viu no exemplo da padaria? Eu gosto muito do exemplo que ele dá da padaria. Que a gente passa muito com restaurante também, do mesmo jeito. Você vai num lugar porque tem um pãozinho gostoso, no caso da padaria, mas tem uma equipe ali preparada para aquele pão sair todo dia do mesmo jeito, com as mesmas características, na mesma hora. Se isso começa a mudar, você chega lá, não tem pão, o pão acabou, o pão está diferente, você começa a se desmotivar de trabalhar com aquilo ali, de ficar, né, com cliente daquela empresa. E aí você garantir esse sucesso, a gente vê muito isso aqui em restaurante. Você vai a um restaurante, come uma comida muito gostosa, e um dia você decide voltar, tá gostosa de novo. Quando você retorna uma terceira vez, leva uns amigos, não tem nada a ver com o que você já tinha provado no passado, né? Às vezes mudaram o cozinheiro, e aí muda tudo.
Ou seja, não tinha um processo ali muito bem estabelecido, tanto que com a troca, trocou tudo. Então não pode, o restaurante, por exemplo, não pode ficar refém do cozinheiro. Ele tem que ter um processo, uma forma de temperar, por exemplo, de fazer, independente do cozinheiro, para estar mais parecido possível, mais padronizado possível, porque é isso que o cliente espera. Queria dar essas noções de desenvolvimento de pessoas com vocês, e agora eu vou mostrar para vocês o videozinho do desenvolvimento de projeto. Tá, aqui ele vai falar para vocês que esse projeto tem tipos. Existem 3 tipos de projeto. Meu nome é... Projetos pequenos, projetos médios, projetos grandes. E aí é uma série de 4 vídeos, 5 vídeos. Quem quiser assistir depois, são 5 aulas. Vou mostrar a aula 2 para vocês, que eu achei que ele vai mais diretamente ao ponto. Tá. Muita coisa errada. Aula 2, tipos de projeto. Tá. Vou soltar aqui para vocês verem. A aula tem 8 minutinhos. Da gestão de projetos, elementos essenciais para você poder gerenciar. Um projeto pequeno, a gente pode pensar aqui no nosso projeto como pequeno, médio ou grande projeto. Okay? E é claro que não existe um consenso para isso, mas para a gente poder dar na mesma página aqui tudo que a gente vai ver daqui para frente. Um pequeno projeto, para mim, é um projeto que vai ter semanas de duração, até 3 meses. E de uma maneira bem elástica, no máximo 6 meses de projeto. Em que você tem uma pequena equipe, você está fazendo um projeto sozinho, ou você tem uma pequena equipe de 3 pessoas, no máximo 5 pessoas. Neste pequeno projeto aqui, você não vai realizar aquisições sobre um processo formal de compra. Não tem licitação, não tem carne de convite, não tem nada disso. Se você precisar comprar alguma coisa, você simplesmente vai pegar o dinheiro ou seu cartão de crédito e vai lá comprar. Então, esse aqui é um pequeno projeto de fazer a festa junina. Eu pego o dinheiro e vou lá e saio, compro salgadinho, compro outras coisas aqui. Pequeno projeto de reformar minha casa, eu pego o dinheiro, vou passando os fornos do pedreiro, vou fazendo as coisas. Pequeno projeto, você entendeu a ideia. Então, existe um fluxo de aquisições, documentos de aquisições extremamente complexos. A equipe é pequena, a duração é pequena e o orçamento também é pequeno. Vamos dizer um orçamento aqui da ordem de R$50 mil. Claro que isso é uma coisa muito variável, eu não sei quanto custa o aniversário. Talvez o seu aniversário aí seja um aniversário de R$100 mil. Aí você já vai começar a trabalhar médio projeto e grande projeto. Mas isso é para a gente ter uma ideia, ok? O que é um médio projeto? Um médio projeto é um projeto em que nós temos ali de 6 meses a uns 12 meses. Em que você tem uma equipe de umas 5 a 10, máximo 20 pessoas na sua equipe. Você já tem algumas centenas de milhares de reais, de 100 mil, 500 mil, aqui, para seu projeto. Aqui você vai precisar de um pouco mais de documentos de gestão, E num grande projeto, onde você tem 12 meses mais, 12 meses plus aqui, talvez um orçamento acima de 500 milhões de reais, equipes grandes, com 50 para cima pessoas, aí você precisa de outro tipo de organização. Okay? Então, quando a gente organiza os projetos dessa maneira aqui, vai ficar mais claro para você qual é a diferença de organização que a gente precisa para cada uma dessas coisas. Porque quando eu estou num pequeno projeto, então vamos pensar aqui, vamos numerar eles aqui, né? Então, temos o nosso pequeno projeto. O que eu preciso para um pequeno projeto? Eu preciso dos elementos essenciais, que é o que eu vou te ensinar nas nossas aulas. Então, num pequeno projeto, eu preciso definir o que eu vou fazer, eu preciso definir o como eu vou fazer, eu preciso definir o quando eu vou fazer, e muitas vezes o quanto vai custar isso. Pergunta simples aí que todo projeto precisa responder, nossos elementos essenciais. E como
Como é que isso vai ser feito? Através do escopo, eu já vou explicar para você o que é. Então, o escopo define quais são as entregas do nosso projeto e o requisito, as características ou as necessidades quantificadas. Como eu vou fazer isso? Um cronograma. E esse cronograma aqui pode ser num formato de to-do list, bem simples. Posso fazer o meu cronograma no Outlook, no formato de calendário. Posso fazer o meu cronograma no Excel. Eu vou mostrar isso para você. Nós vamos usar apenas gratuito. Mas preciso de um monte de processo, software, só para poder gerenciar a reforma da minha casa. Não. Nós vamos utilizar software que você já tem disponível. Então, como e quando está aqui no meu cronograma? Junto com o cronograma, eu já coloco os recursos. Vou mostrar para você como é que você faz isso já já. E o quanto vai custar vai sair exatamente daqui deste meu orçamento com recursos. E aí eu crio um plano de apoio, um conjunto de documentos de apoio para poder tratar os riscos. Vai ser muito simples. E as comunicações do projeto. Isso aqui é suficiente para eu poder gerenciar um pequeno projeto. Posso gerenciar um pequeno projeto usando o to-do list, usando o Outlook, usando o Word e o Excel, todas as ferramentas simples e gratuitas. Quando eu penso que eu vou ter um projeto médio, o projeto médio já exige algum tipo de colaboração. Então, a grande diferença aqui é que o nível de colaboração é maior, então mais colaboração, e o nível de documentação é maior. É isso que torna a complexidade do projeto aqui diferente. Então, aqui, além de tudo isso que eu vou precisar, eu vou ter que adicionar outras ferramentas para poder lidar com isso. Como, por exemplo, um quadro. Posso utilizar uma ferramenta como Planner, como Trello, para poder gerenciar projetos médios, como Asana, para poder gerenciar projetos médios. Eu vou precisar, eu tenho uma equipe aqui de 5 a 20 pessoas, não se esqueça. Eu vou precisar de uma gestão de documentação, que pode ser o próprio OneDrive, salvar os arquivos lá. Pode ser, eventualmente, um SharePoint, já começa a precisar de um pouco mais de estrutura. Aqui, é como se eu estivesse usando, digamos, aqui eu estou adicionando já alguns processos, gestão de conhecimento, estou adicionando aqui gestão de recursos humanos, outras coisas aqui. E quando eu chego para pensar num grande projeto, aí num grande projeto nós vamos ter um outro desafio agora, que é a complexidade muito maior. Então aqui eu vou ter a complexidade muito maior. Complexo, vasta documentação, e eu preciso ter outros controles aqui. E aí você adiciona mais coisas ainda. Eu vou falar para você nos próximos passos que coisas você vai adicionar, né? Então aqui, por exemplo, eu preciso de um cronograma como um Gantt. Preciso do Microsoft Project ou de outras ferramentas mais complexas aqui para poder gerenciar o meu projeto, porque eu quero saber aqui não apenas o orçamento, eu quero saber o fluxo de carteira. Eu quero saber quanto vai gastar de material de consumo, material permanente, quanto vai gastar de serviço. Eu quero saber aqui quantas horas vai trabalhar o engenheiro, quantas horas vai trabalhar, enfim. Eu começo com uma grande complexidade. E como é que a gente vai fazer? Todos esses níveis é o que já deve estar passando pela sua cabeça, provavelmente. Né? Lembra que eu te falei? Se você não sabe gerenciar pequenos projetos, você não sabe gerenciar um grande. Porque aqui está o básico. Aqui está a fundação da nossa gestão de projetos. Você pensar em uma casinha aqui está a fundação, se ela for fraca, na hora que você gerenciar médio, o projeto vai começar a dar uma tremida ali, vai ter problema. Na hora que você for gerenciar grande, vai desabar tudo. Então aqui está a fundação. Aqui eu estou agregando outros fatores ali, outros elementos para projetos médios. E por fim, eu vou ter aqui toda a minha caixa de ferramentas completa. E quando a gente pensa nisso, uma outra coisa que eu queria te chamar a atenção aqui é que logo vem à mente os nossos padrões. Né? Você pode pensar nos nossos padrões, como Guia da Invoca, Prince, outras melhores práticas e metodologias que a gente tem à disposição. Então, o Guia da Invoca, se você já se deparou com ele alguma vez, ele tem 49 processos, tem 10 áreas de conhecimento, grupos de processos, centenas de ferramentas, e aí você pensa, poxa, como é que você vai aprender tudo isso aí? Você vai aprender utilizando os elementos corretos à medida que você se desenvolver.
Então, eu vou te mostrar aqui nos nossos próximos vídeos, nossas próximas aulas, o que é essencial daqui, o que é essencial, e qual é o passo a passo para você colocar isso em prática no dia a dia dos seus projetos. Vamos lá, então. Você acha que para vocês é muito difícil? Eu posso fazer um tempo? Vocês viram que nesse vídeo, ele já categoriza os projetos em tamanho. E um projeto de tamanho diferente vai exigir de você uma estrutura gerencial diferente para lidar com ele. Por exemplo, o projeto de 12 meses, ele menciona até a necessidade de um cronograma. Porque um projeto de grande porte, ele vai ter etapas a serem cumpridas e você tem que poder estabelecer ali um cronograma. Por exemplo, o TCC de vocês no final do curso. É uma experiência que vocês vão ter com uma gestão de um projeto. TCC é um projeto que você tem que entregar em 2 fases, TCC 1 e 2, e de cara vocês já apresentam um cronograma de como é que vocês vão desenvolvê-lo já no TCC 1. Né? E aí um cronograma de 12 meses. Tem uns 2 semestres para fazer, né? Os 2 últimos do curso, vocês já apresentam esse cronograma. Para projetos na área de trabalho, mesma coisa. Vocês vão ver que num setor, por exemplo, de farmácia hospitalar, você tem um monte de projetos acontecendo ao mesmo tempo. E também eles funcionam como uma pirâmide. Você vai ter normalmente vários projetos pequenos para você realizar, vários treinamentos, promoções, várias campanhas que você vai ter que colocar em prática, tudo acontecendo junto, misturado ali. Então você tem que ter uma organização para esses projetos pequenos, porque normalmente eles vêm em quantidade. Vai ter um ou outro projeto médio para ser realizado aí em 6 meses. Você vai ter que ter a habilidade de delegar, montar suas equipes, ir gerenciando o trabalho dessas equipes para ver se esse projeto está andando mesmo, se daqui, né, no máximo 6 meses ele vai estar executado. E você vai ter um número reduzido, né, lá no topo da pirâmide de projetos grandes. Talvez um só por ano, ou 2 por ano, daqueles projetos maiores que você vai precisar e fracionar ele em etapas e ir cumprindo essas etapas. Então, o que é interessante da gestão de projetos é que projetos não acontecem de forma isolada, eles acontecem junto e misturado. Então, como eu disse para vocês, vão ter muitos de pequeno tamanho, alguns de médio e um ou outro de grande porte, mas acontecendo ao mesmo tempo. E aí demanda organização, né? Uma demanda ser capaz de organizar todos esses projetos para que todos eles aconteçam de forma bem-sucedida e delegação. Ninguém consegue fazer isso tudo sozinho. Você tem que ser capaz de delegar, e na hora de delegar, mais uma vez, vem as habilidades e competências. Saber colocar a pessoa certa no lugar certo. Eu vejo muito vocês patinando aí na montagem de equipes, né? Então, a gente deixa vocês fazerem os trabalhos, deixa escolherem um grupo. E aí, num grupo que você escolheu de trabalho, né, com as pessoas que você tem mais afinidade, eu acabo recebendo um monte de relatos de problemas nesse grupo. Imagina trabalhar numa equipe, né, onde você não necessariamente escolheu todas as pessoas que estão ali. Principalmente quando o projeto, o trabalho, demanda interação com uma outra equipe, um outro setor. Então, essa habilidade também de lidar com pessoas, né, de aceitar as outras ideias, tudo isso é desenvolvido no ambiente de trabalho. Como é que vocês acham que acontece na prática a gestão de projetos de uma pessoa que não tem esse nível de organização? Que não sabe gerenciar projetos, mas vamos supor que ele gerencia e faça. Faça acontecer. Mas como é que fica esse resultado? O que vocês acham? Eu, particularmente, vejo isso acontecer o tempo todo. Que é o quê? Aquele gestor que ele tem que entregar algum determinado projeto. Só que não se programou para aquilo.
ele não organizou tudo de forma correta, delegou para pessoas erradas ou não delegou para fazer tudo sozinho. No final, não dá para. O projeto não ficou pronto. Não fez o que deveria, mas ele entrega de qualquer jeito. Ele dá um check lá na listinha dele. Realizei. Mas extremamente mal feito. Essa pessoa ela acha que passa. E vai passando, né? Não, tinha que fazer eu fiz. Mas com o tempo, as críticas começam a vir. Esse tipo de pessoa até passa durante um tempo, mas com o tempo eles já vir, gente, mas está muito mal feito, está muito repetitivo, está tudo sendo decidido de última hora. Então, por exemplo, um projeto grande que a gente tem no nosso universo. Vamos pensar o Congresso da Regional de Indústria Farmacêutica, o CRIF, que a Fama faz todo ano. É um projeto de longo prazo, é um congresso por ano. E esse congresso demanda um tempo de organização. Né? Claro que o responsável por ele é o coordenador do curso, mas aí ele vai delegar um grupo de professores, né? E aí esse congresso tem que ir sendo planejado, reuniões precisam acontecer, para que a gente tenha um projeto no final do ano. Vamos supor que o ano vai passando, o congresso está previsto para setembro, passa-se o primeiro semestre de nada, vem as férias, voltamos do recesso, chega agosto, no meio de agosto o coordenador, gente, bora fazer o CRIF semana mês que vem, daqui a temos 3 semanas, e aí o que a equipe vai pensar? Vai, mas esse coordenador, como assim? Montar um congresso em um mês? Em 3 semanas? Não tem material, não tem tempo de divulgação. Ah, até fazer o material, divulgar, já vai estar em cima do congresso, não vai ter como divulgar direito. Palestrantes, a gente não pensou em estrutura, em nada, está muito em cima. Então, um projeto ele tem que ter etapas. Ó, se o CRIF é em setembro, lá no primeiro semestre já tem que ter uma estrutura. O que eu vou ter nesse congresso? Vai ter oficina, vai ter palestra, vai ter. Como é que quem vai estar no evento inaugural? Né, no primeiro momento ali, na abertura do congresso, uma palestra, quem vai estar no fechamento, esses convites já têm que ser feitos com muita antecedência para não ter perigo da pessoa que você quer não estar disponível. Então, isso é gerenciar um projeto. E aí, beleza, o aluno que chega no CRIF, ele consegue perceber um congresso que foi feito de forma bem elaborada, de um congresso que foi feito a toque de caixa. Vocês que são cliente, né, no caso desse produto, desse projeto, quando vocês pegam ele realizado, vocês conseguem perceber claramente. TCC. O professor me convidar, eu vou te convidar para a banca TCC do fulano. Eu pego o TCC e leio. Eu vejo claramente ali, não preciso nem conhecer o aluno, mas lendo o TCC, eu sei que o TCC que teve um projeto, foi elaborado dentro das etapas, houve dedicação, e aquele resultado está sendo entregue ali, pode não estar maravilhoso, mas ele é fruto de um projeto estruturado. De um TCC que chega para mim completamente assim, entregou, mas está totalmente desestruturado, fora do que se esperava. Então, vocês vão ver muito isso acontecer, tá? Tem que realizar determinado projeto? Tem. Faça o planejamento para desenvolvê-lo da melhor forma possível? Não. No final, entrega o que dá para entregar e considera feito. Mas não foi feito, ou foi feito de forma muito mal feita. E aí o seu cliente, o seu público começa a perceber. Os seus pares começam a perceber que você trabalha assim. Então, isso vai ficando cada vez mais constrangedor para você profissionalmente. Então, não pode. Precisa ter um mínimo de organização para que você consiga entregar todos esses projetos e ainda fazer isso de forma bem feita. O último vídeo que a gente vai ver é sobre gestão de recursos. E um recurso que tem tudo a ver com o universo do farmacêutico, né? O estoque. Então, num estoque, vocês vão ver na palestra, que num estoque eu preciso identificar 3 tipos de produtos.
os produtos de curva A, os produtos de curva B e os produtos de curva C. Esses produtos de curva A vão ser os que me dão mais lucro, tem mais saída, curva B intermediário, curva C, produtos de menos saída. Isso vai seguir uma estrutura de qualidade chamada diagrama de Pareto. Talvez você já tenha ouvido falar, mas a gente também usa para gerenciar estoques. Então, vou colocar aqui para vocês. Esse é mais curtinho, só tem 5 minutos. Curva ABC de sua drogaria tem apenas 5 minutos. Funciona isso? Como é que é? Pode? Dá para aprender em 5 minutos sobre curva ABC? Dá. É muito tranquilo, é muito fácil, na verdade. Eu vou explicar isso para você rapidinho. Antes, se inscreva aqui em nosso canal, né, ativa o sininho aí, que sempre que nós enviarmos vídeos novos para você, você receberá essa notificação. E aí já pode aplicar esse conteúdo diretamente aí na sua loja. Fechado? Vamos lá, então. Curva ABC. Rafael, para que serve? O que é a curva ABC? A curva ABC é um método utilizado na classificação do seu estoque para analisar qualquer representatividade dele em alguns pontos, como, por exemplo, itens vendidos em quantidade, preço de custo, ou então o preço de venda dos produtos. Qual que é a mais utilizada hoje em dia nas drogarias? É claro, tudo vai depender do sistema de gestão que você trabalha e também dos consultores, mas a maioria delas é fechada em quantidade. Por quê? Porque eu quero saber qual que é o giro de estoque que eu tenho classificado na curva A, B e C, para saber qual deles tem um giro maior, um giro menor e um giro mediano. Tá? Então, como é que funciona isso dentro aí da curva de Pareto? A curva de Pareto é o método utilizado dentro da DC para fazer a classificação para você. Como é que ele classifica? Na curva A, ele vai classificar os produtos que você vendeu dentro aí de um período específico. Geralmente é utilizado aí cerca de 90 dias para você ter uma análise da movimentação desse estoque. E aí dentro da curva A, o sistema vai classificar para você 20% dos seus produtos que correspondem a 80% do seu faturamento. Presta atenção, 20% dos seus produtos, vamos supor que você tenha 100 produtos, 20 desses produtos correspondem a 80% do seu faturamento. É uma representatividade bem significativa. Então, por isso, nós categorizamos e classificamos esses produtos como da curva A, que são considerados os produtos de giro. Já na curva B, é a curva logo do lado, nós temos aí que cerca de 30% desses produtos, ou seja, já beirando aí metade do seu estoque, né, tem uma representatividade do seu faturamento em um determinado período em cerca de 15%. Tá? Por que eu falei em cerca de 15%? Porque você pode fazer uma configuração e ajustar aí a curva ABC de acordo com o seu modelo de gestão, certo? Mas, em média, ele acaba se tornando aí coisa de 10%, 15% do valor total do seu faturamento. Bom, e aí, produtos da curva C são aqueles produtos que são vendidos esporadicamente aí dentro do seu estabelecimento. Geralmente, produtos que têm preço de custo um pouco mais alto, mas são vendidos aí de 3 em 3 meses, 2 meses, 6 meses, né? Porém, são produtos que representam aí cerca de 5% do seu faturamento total. Rafael, quais são esses produtos? É a outra metade que sobrou, ou seja, 50% do seu estoque será classificado na curva C. Tá? Ou seja, a curva ABC, dependendo do movimento de cada loja, ela pode ser diferente na sua loja, na minha loja, na loja de uma outra pessoa, porque vai depender muito do perfil de venda que você tem, vai depender do mix de produtos que você oferece. Então, o sistema faz essa classificação para você e apresenta. Rafael, entende como é que funciona? É uma classificação por quantidade, ou por preço de venda, ou por preço de custo. É uma classificação onde ele mostra para mim quais são os produtos que têm uma representatividade alta ou mediana e baixa dentro do meu faturamento. Fechado. Por que eu tenho que utilizar a curva ABC dentro da minha drogaria? Olha só, a curva ABC ela vai categorizar para você o estoque, vai te ajudar a evitar a ruptura de estoque. Por quê? Porque no seu pedido de compra, por exemplo, você vai conseguir analisar quais são os itens da curva A que trabalham aí com giro, que eu sei que não podem faltar de maneira nenhuma na minha loja, porque senão eu posso perder venda de uma maneira muito rápida. Né? Produtos da curva B, eu posso fazer pedidos, mas eu tenho um tempo maior para manter esse tipo de estoque, então eu sei organizar aí os meus pedidos de compra semanal. Analisando também itens da curva C, que são itens aí de alto valor de custo, geralmente, e
que eu não preciso investir 100% do dinheiro ali para ele ficar parado em estoque, sendo que eu poderia estar investindo em produtos da curva A, que tem um giro muito maior. Então, fazendo essa categorização, é muito mais fácil você entender a saúde do seu estoque na sua loja. Fechado? Espero que você tenha gostado do vídeo. Fique tranquilo que dentro do sistema Nova Farma, se você já trabalha no sistema, você tem a opção para rodar a linha do sistema faz os cálculos automaticamente para você. Você pode parametrizar também, trabalhando aí com as outras questões da curva, personalizando ela da melhor maneira para você trabalhar no seu acerto. Tá bom? Então é isso. Se inscreva aqui no nosso canal. Não se esqueça de também dar um like nesse vídeo. Na descrição temos materiais incríveis e gratuitos para você trabalhar diretamente na sua drogaria. Fechado? Então é isso. Aplica a curva ABC no estoque e vá ser feliz. Ok? Abraço e até o próximo vídeo. Eu tenho nesse vídeo final aqui que ele fala para nós sobre uma ferramenta que você pode usar para gerenciar o seu estoque. Claro que tem softwares também que podem te ajudar a fazer isso, mas é importante conhecer a teoria, né, por detrás daquela ferramenta que você está usando. No caso aí de classificar os seus produtos de acordo com a demanda, com a rentabilidade, para você saber o que se faltar na sua gestão vai ter impactos muito significativos para a sua empresa. E para isso precisa estar sempre estudando, né, gente? Sempre buscando essas informações. Não vai dar, às vezes, para fazer uma pós-graduação em cada um desses temas depois. Muito disso a gente aprende na prática, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que, diante desse desafio, né, de gerir recursos, de gerir projetos, de gerir pessoas, quando vocês estiverem desafiados por isso, primeiro ter a humildade de saber de assumir que vocês não dominam isso, ser muito críticos o tempo todo com a forma como vocês estão gerenciando, estar muito aberto a opiniões, a críticas dos outros, e ir estudando, buscar informações para você desempenhar aquele projeto ali que foi te dado com a máxima excelência possível, para você gerir pessoas da melhor maneira possível. Então, tudo isso dá para a gente ir pegando à medida que a gente já está trabalhando. Então, para algumas pessoas, por exemplo, exercer a liderança, ser motivador, é quase que nato da pessoa, e tem outras pessoas que vão precisar muito trabalhar isso. E esse aspecto da liderança, da tomada de decisões, isso precisa estar muito trabalhado aqui, ó, pelo farmacêutico, tá? O farmacêutico, como ele fica numa posição de gestão, na maioria das situações, ele precisa tomar decisões. Gestor, líder, tem que tomar decisão. Toda hora chega um problema, você tem que escolher entre isso e aquilo. Tem gente que fala, para tomar decisão é fácil, chega, tem duas opções, você vai escolher aqui, duas, três opções, você vai escolher que é melhor. Não é simples assim, tá? Algumas pessoas têm muita dificuldade em tomar decisão, em fazer escolhas das mais simples, até na vida pessoal, e já tem outras que têm isso mais fácil. Então, você tem que, na hora também que for enfrentar um desafio desse, saber quais são suas habilidades, onde você é forte e onde você é fraco. Por exemplo, para gerir pessoas, precisa de sensibilidade. Então, muitas pessoas que são mais sensíveis são melhores gestores de pessoas. Você chega na equipe, você consegue captar um clima, um olhar, uma frustração, e você consegue trabalhar aquilo ali. Quem tem pouca sensibilidade nem nota, nem percebe que está ali acontecendo à sua volta. Então, saber também reconhecer as suas habilidades, as suas competências para executar cada uma dessas funções. Esse era o meu objetivo, eu queria mostrar para vocês essas três vertentes do gerenciamento, quando colocados na mão de um farmacêutico, deixar vocês um pouquinho acomodados com a ideia de que a gente não tem essa preparação específica para isso, que vamos precisar nos atentar a isso. E aí, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Ou quiserem contar alguma experiência. Se não, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje.
Por sinal, aula passada o senhor tinha falado que ia haver uma atividade valendo ponto. Eu tinha falado de passar, né? Uma atividade precisa passar mais uma atividade. Mas não, nem ia fazer uma atividade relacionada a Rename. Mas não, qualquer coisa, se for ter mesmo, eu deixo ela para a semana que vem. Se não, eu dou os pontos na atividade que vocês já fizeram. Professor, você vai Foi. passar alguma revisão para a prova? Não, a prova não é cumulativa, né? Não vai ser cumulativa, é só o conteúdo desse segundo bimestre, farmácia clínica. Então, é tudo que nós fizemos aí de farmácia clínica, né? Esses debates que nós tivemos, farmacêutico, farmacovigilância, farmacêutico como professor, como gestor, aquele processo de parecer técnico consubstanciado, é isso que vocês vão desenvolver. Possivelmente a atividade que eu vou passar, para completar a nota de vocês, é sobre parecer técnico consubstanciado, mas eu vou pensar uma forma de fazer ela um pouquinho mais simples, para talvez a gente fazer durante a próxima aula. E a gente... Professor, Oi. essa questão de gestão, essa coisa toda tão assim, que não é fácil, né? Ela devia, sim, ser um pouco aplicada dentro da faculdade, né? Em relação, assim, a uma matéria específica para isso. Eu estou até fazendo uma atividade com os alunos que estão fazendo estágio, a elaboração de uma ementa para uma disciplina que tratasse desses temas, falasse um pouquinho de gestão. A melhor coisa que a faculdade poderia fazer, por exemplo, seria ter uma empresa júnior. Isso não é muito comum nas universidades particulares. Nem nas públicas, na verdade. Só essas maiores que costumam ter a figura da empresa júnior. Nessa empresa é bacana, aí você trabalha em empreendedorismo, ela funciona como uma empresa mesmo, e aí o aluno consegue trabalhar isso ali. O, o aluno da farmácia, o nosso grande problema, Vanessa, é que nós somos muito críticos quando recebemos algo e somos muito pouco críticos quando precisamos nos avaliar. Eu gosto sempre de usar esse exemplo com os alunos quando se refere a, por exemplo, uma apresentação de slides, né, de um tema. Muito aluno, ele elabora os slides exatamente igual os slides que ele detesta assistir. E ele apresenta esses slides exatamente igual à aula que ele detesta assistir. Então, essa pessoa é uma pessoa que vai ter muita dificuldade profissionalmente, porque, tipo, ele é incapaz de ter esse senso crítico de dizer, nossa, quando eu assisto uma aula de slides, slide dessa forma, apresentado desse jeito, fica muito chato, fica muito ruim de ver. Então, eu vou fazer diferente disso. Fazer uma coisa melhor. Nessa parte de gestão, a gente que trabalha, você precisa ter uma noção de como você vai fazer diferente do que tem sido feito. Então, igual no que tem sido feito certo. Então, por exemplo, acredito que a maioria de vocês trabalha. Então, no seu setor, é bacana você fazer aquele exercício de pensar, se hoje eu assumisse isso daqui, o que eu faria? Né? Nessa equipe, quem precisa de treinamento? Não está sabendo fazer o trabalho direito, ou que não está rendendo tanto quanto deveria, porque não está bem treinado. Quem eu nem daria a chance de treinamento, eu já desligaria sumariamente, porque eu acho que é um ponto podre, um ponto fraco da equipe. Uma pessoa que não contribui, que mais atrapalha do que ajuda. Quem eu promoveria, porque eu acho que é bom, é diferenciado, está desmotivado, está merecendo essa promoção, deveria já ter sido promovido. Por exemplo, isso é um exercício para você fazer em relação à gestão de pessoas.
que eu mudaria na forma, na frequência, como o feedback é dado. Você está recebendo um feedback, você pode falar, nossa, que bacana o jeito que ele me deu feedback, caramba, fiquei empolgado, animado, mais motivado. Poxa, seu feedback é ser copiado lá na frente. Ou, puta que pariu, né? Que feedback horroroso, né? Saí de lá destruído, tô irritado, serviu só para me deixar mais desmotivado em trabalhar aquilo que eu já estava, mais do que eu já estava. Então, esse senso crítico é que nos falta às vezes. Então, você está ali num ambiente de trabalho, você está vivendo isso daqui. Você está vendo um projeto ser bem gerenciado. Falou, opa, olha só a forma como ele está gerenciando esse projeto, que bacana. Lá na frente o projeto sai redondo, bonito, todo mundo elogia. Você fala, eita, é desse jeitinho que eu vou fazer. Ou você vai ver um projeto também sendo feito nas coxas, de qualquer jeito, mal organizado, equipes mal divididas, tarefas mal designadas. Lá no final o projeto sai uma lambança, você fala, nossa, esse é um exemplo a não fazer, né? Ele errou aqui, aqui e ali, por isso que o projeto saiu tão ruim no final. O dia que foi eu não vou fazer desse jeito. Então, a gente consegue aprender muito na prática. Mas é muito importante ter um embasamento teórico. Mas a prática e o senso crítico é importante. Tentem não ser profissionalmente como o aluno que faz a apresentação de slide igualzinho à aula que ele odeia. Ele enche um slide de texto, ele faz um slidezão bem sem graça, ele lê o slide, fica bem maçante a apresentação. Ele sabe que essa apresentação é ruim. Ele não gosta quando ele assiste ela, mas ele faz igual. Então, ou seja, falta senso crítico, falta observação, falta vontade de fazer melhor. Então, se a gente aplicar isso no nosso ambiente de trabalho, a gente melhora muito. Por exemplo, nós professores, a gente tem que estar o tempo todo atento ao que os alunos estão falando. Porque senão você fica eternamente dando a mesma aula, do mesmo jeito, você não inova, você não melhora. Você tem que ficar criando, tendo ideias para deixar o seu aluno mais envolvido, mais interessado, para maximizar o aprendizado. Em relação à gestão, nós estamos sempre sendo coordenados. Você tem que olhar, nossa, nisso meu coordenador acertou. Se um dia eu pegar a coordenação, isso aí é uma coisa que eu vou manter, está ótimo. Ou você pode ter dentro do seu pensamento, olha, nossa, meu coordenador nisso, ele erra feio demais. Eu faria completamente diferente se eu assumisse essa coordenação hoje. Porque vai que um dia essa coordenação cai no seu colo. E aí você nunca nem pensou no que faria, né, se estivesse nesse lugar. Então, o senso crítico e a prática vão ajudar muito. Mas quem sabe a gente tem uma disciplina disso aí no futuro, uma optativa. Vou propor para o curso a criação. Não é fácil de ser criado, não, porque a nossa matriz é engessada, das universidades todas são engessadas, mas vamos ver se dá para criar como optativa. Ah, tá, entendi. E assim, Bruce, em relação a uma pós nessa área, como é que funciona? Ela é uma pós de longo tempo, de longo prazo, ou não tão assim? Olha, as pós, para elas serem validadas no MEC, elas têm que ter uma carga horária mínima. Então, normalmente, elas são 300 e poucas horas, eu acredito, 360 horas, eu acho que é o mínimo de carga horária. Então, as pós normalmente se organizam em um ano e meio. Pode ter pós mais curtos que isso, mas normalmente um ano e meio. Mas aí pós é um regime diferente, né? Costuma ser encontros aos finais de semana, a cada 15 dias. Então, normalmente é feito dessa forma: 2 encontros por mês, né, de 15 em 15 dias aos finais de semana. Mais dúvidas, gente?